palavra que permeia a vida e a história. Naquele tempo havia de novo uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: "Tende compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. E se eu mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe." Os discípulos disseram: "Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto?" Jesus perguntou-lhes: "Quantos pães tendes?" Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos e recolheram 7 cestos, com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmatuta. Hoje nos reunimos com a comunidade de Marcos. De fato, Marcos constrói uma cena belíssima, uma cena tensa. Há uma grande multidão e um pouco aquilo que é nossa vida, né? Há uma grande demanda. E queremos uma resolução mágica, uma resolução rápida, uma resolução que é possível. E Jesus não abre esse caminho de alguma coisa grandiosa, mágica. Ele convida os discípulos a perceber o que eles têm. E eles dizem: "Bom, temos isso e isso." E Jesus diz: "Bom, me dá." E sobre o pouco que tem, derrama de fato aquilo que é a bênção, a bondade, a força da vida. E daquele pouco compartilhado se há muito. Mas pensa a cena como uma provocação. Talvez é um pouco aquilo que Marcos quer acionar no imaginário da sua comunidade. A demanda é grande. Aqueles que estão mais atentos a essa demanda, começa com o que vocês podem. E deixe os outros sentirem também o que eles podem. E a partir do momento que todo mundo se sensibiliza e se dá conta da corresponsabilidade, alguma coisa imensa acontece. E encerra o texto com uma sobra de 7 cestos. Ou seja, havia 7 unidades. Agora, há 7 vezes 7, que é uma terminologia bíblica que vai dizer alguma coisa que é infinita, alguma coisa que não tem como contar, tão grandiosa que é. Eu não sei se a gente consegue se dar conta desse processo, mas de forma mais simples, eu coloco como um caminho de oração. A primeira coisa é a gente sentir a necessidade do outro. O segundo passo é dispor o pouco. A pouca ação que temos, aparentemente diante da cena, é alguma coisa insignificante. Não tem problema. Faça isso com disponibilidade. Podemos chamar no texto com a oração que Jesus faz. Disponibilidade. Isso vai provocar um terceiro passo, a sensibilização de outros. E outros, e outros, e outros. E aí veremos alguma coisa milagrosa acontecer, que é nada mais do que o homem que se dá conta da fraternidade e da solidariedade que une, tal como Filho de Deus. É um caminho belíssimo. Se a gente aprendesse isso, muitos problemas resolveríamos. De forma sem muito estardalho, sem fazer muita coisa. O começo de uma grande revolução começa em casa, de casa para o vizinho, do vizinho para o quarteirão. Esse é o passo. Se almejamos grandes coisas, se a gente não dá conta do primeiro passo, do segundo passo e do terceiro passo, casa, vizinho, quarteirão, de fato não entendemos nada. Estamos no caminho errado. Se não seguimos
esse percurso simples, pobre, humilde, mas cheio de possibilidades, que cria alguma coisa que Marcos vai dizer que é fantástica, que é alguma coisa que não se conta, de tão grande que é, e que a gente chama de bênção de Deus, que é um coração disponível, um coração que assume a sua corresponsabilidade de fraternidade e de solidariedade com o outro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.